Ô, Sheila, obrigado pela solicitação. Fico muito feliz, primeiro por saber que a minha mensagem tem ido tão longe, atravessado fronteiras, e você conseguiu conhecer o meu trabalho aí em Moçambique. Segundo motivo de grande felicidade, saber que você é uma garota tão jovem e já dedica o seu tempo a ensinar crianças, jovens, adolescentes que vivem em situação de rua, e você ensinando eles a ler, a escrever. Você não tem ideia o que você está fazendo na vida dessas pessoas. Eu digo isso porque eu aprendi a ler, não foi em escola, também foi uma pessoa que tirou 4 meses da sua vida para me ensinar a ler e escrever. Você me pediu que eu fizesse esse vídeo e eu quero fazer resumido. Claro que a história é muito grande, mas eu quero só focar em um pequeno assunto, um pequeno ponto que eu sei que pode te ajudar e me colocar desde já à disposição, que se um dia você quiser reunir o pessoal e eu fazer uma live, dando uma palestra para eles. Eu tenho feito isso em outros, até para outros países aí da África, já tenho feito isso daí em palestras à distância para jovens, adolescentes, então eu me coloco à disposição. Mas como você deve ter visto num vídeo que você me falou, é claro, eu fui menino de rua, andarilho, eu não conheci meu pai, perdi minha mãe aos 8 anos e fui menino de rua de 8 a 12 anos. Quando minha mãe morreu, eu fiquei totalmente desamparado, porque eu não conheci parentes, eu não conheci o tio, avô, primos, eu não conheci ninguém. Então, quando minha mãe morreu, eu não tinha para onde ir. Apesar da morte da minha mãe ter sido muito triste, porque meu padrasto abandonou minha mãe na rua e ela morreu como indigente. Ela vinha sofrendo muito porque meu padrasto tinha dado um chute na barriga dela, ela estava grávida de 8 meses e perdeu o bebê, e aí agravou a sua doença e ele acabou abandonando minha mãe nas ruas e desapareceu. E eu, aos 8 anos, eu já trabalhava, ele já me obrigava a trabalhar a partir dos 5 anos. E então, quando minha mãe morreu, eu não tinha para onde ir, então eu fui morar nas ruas, e nas ruas eu fui vendido como escravo, fui abusado sexualmente, enfim, passei fome, bebi meu próprio urina, e tudo que se podia imaginar eu passei nas ruas, até os 12 anos, quando alguém me pegou nas ruas e me levou para trabalhar numa fazenda dele, e como empregado, garoto, menino com 12 anos para cuidar de porcos e trabalhar como funcionário na fazenda. E nessa fazenda tinha um rapaz que sabia ler um pouquinho e eu sempre fui muito curioso e eu via ele escrevendo cartas, escrevendo aquelas coisas para as pessoas na região. E aí então ele me perguntou se eu queria aprender a ler e eu disse que sim. E ele então me deu aula durante cerca de uns 4 meses, trabalhava o dia inteiro na roça e à noite ele me ensinava. E depois ele parou de me ensinar, eu já juntava as letras, já lia algumas palavras. E ele disse que se eu quisesse mudar de vida eu precisaria continuar estudando. Então eu comecei a ler tudo que tinha pela frente, porque eu queria aprender. E uma coisa importante, eu sempre quis aprender, porque eu queria mudar de vida, porque eu não tinha, sabe, eu não tinha destino nenhum. Aos 12 anos eu não tinha destino. Para você ter uma ideia, até os 16 anos eu não sabia o meu sobrenome, minha data de nascimento. A primeira vez que cantaram parabéns para mim, eu já tinha 22 anos. Então, eu não tinha destino, eu era um menino, entendeu? Sem rumo. Olhassem para mim, eu era um menino sem futuro também, sem destino. Eu não tinha identidade. Mas eu sempre procurei aprender, eu sempre evitei tudo que causasse problemas para a minha vida. Eu já tinha problemas demais para resolver. Então, eu evitei tudo. Por exemplo, eu nunca quis aprender a fumar, porque eu entendia que fumar, que ele poderia prejudicar a saúde, era um problema a mais. Eu já tinha os meus, então eu não queria trazer mais um. Eu nunca quis aprender a beber, porque beber o álcool podia trazer problemas para a minha vida. Eu já tinha, então eu não queria, eu já tinha problemas que veio pela vida, eu não queria trazer mais nenhum para mim. Então tudo aquilo que eu podia trazer problemas para a minha vida, eu eliminei, porque eu já tinha que resolver os meus, e isso foi muito importante. E eu procurei o tempo todo na minha vida trazer soluções para a minha vida.
estudar era uma solução. Então, eu me dediquei o máximo. Quando eu parei de ter aula com esse professor, eu fui autodidática. Então, eu comecei se alguém soubesse alguma coisa, eu ia lá e perguntava. Tinha gente que não queria ensinar, tinha outro que ensinava, mas eu era persistente. Se alguém sabia fazer uma conta, eu ia lá e pedia para me ensinar, porque eu precisava aprender, que eu queria mudar de vida e em algum momento eu percebi que eu poderia mudar de vida tendo conhecimento. Então eu sempre busquei ter bons conhecimentos. E foi desse jeito que eu comecei a estudar, trabalhava o dia inteiro na roça, à noite andava 14 quilômetros para ir para a escola à noite, e eu não fiz o primário, eu entrei direto na 5ª série. Pra você ter uma ideia do quanto que eu fui dedicado. E fui estudando, trabalhava o dia inteiro na roça à noite, eu andava 14 quilômetros no escuro, no frio, na chuva, mas eu iria porque eu queria estudar. E desse jeito eu passei por 2 faculdades, consegui fazer cursos, inúmeros cursos, e foi desse jeito que eu consegui mudar de vida, construir uma história, famílias, e ter empregos, e realmente, enfim, mudar toda a minha história. Foi estudando e evitando ter problemas na minha vida. E se tinha alguma, eu resolvia. Eu nunca quis trazer problemas para a minha vida. Por isso, eu sempre evitei caminhar com pessoas, com bandidagem, se envolver, ter amigos que não construíam a minha vida. Se eu conhecer alguém que ele não tinha uma vida boa, eu não era amigo, eu não convivia com essas pessoas. Porque eu não precisava. Às vezes eu ficava sem amigos, mas eu não tinha péssimos amigos. Se alguém vivia, se a vida dele era álcool e droga, não eram meus amigos, porque eu não precisava desse tipo de gente para minha vida. E eu me dediquei. Então eu acho que o seu trabalho com esses meninos é algo extraordinário. E para esses meninos eu posso dizer o seguinte: aproveite que tem alguém te ensinando. Vai ter muita gente dizendo que não precisa estudar, que não vale a pena, muita gente te oferecendo outras coisas. Olha a vida que essas pessoas vivem, que estão te oferecendo. Eles não vivem uma vida boa. E eu sempre acreditei o seguinte: estar sofrendo ou ter uma vida ruim hoje pode ser consequências do mundo. Mas daqui 10 anos é responsabilidade minha. Porque eu tive 10 anos para mudar de vida e eu não mudei. Então, eu preciso mudar a minha vida. O que aconteceu comigo até hoje, quando eu era adolescente, muitas vezes era coisa do mundo, era, falta de paz, Mas depois de adulto, depois que a vida começou a me dar a oportunidade, eu tinha que mudar de vida. E era responsabilidade minha. Eu não podia chegar aos 30 anos, 25, 30 anos, vivendo na pior e culpar o mundo. Não. A vida tinha me dado muitos anos de vida para poder mudar de vida. Então era responsabilidade minha. Então, para vocês jovens, vocês adolescentes, a vida está na mão de vocês. O que vocês viram até hoje pode ser situação do mundo, mas vocês estão tendo a oportunidade de estudar, de aprender, não importa onde vocês estão. Leia, estudem, leiam jornais, procurem ter boas leituras, procurem ouvir boas músicas, procure ter poucos amigos, mas pessoas que não bebem, que não fumam, que não se envolvem com jogo, que nem se envolvem no mundo do crime, porque essas pessoas, elas vão te levar para este caminho. Você já tem problemas demais. Não conviva com pessoas que vão trazer mais problemas para a vida de vocês. Conviva com pessoas que vão trazer soluções. E olha, posso dizer para vocês que a vida passa. E vocês podem ser muito bem, viver muito bem. Eu estou fazendo hoje aqui esse vídeo dentro de um navio com uma viagem para a Europa. A minha maior caminhada foram 153 quilômetros a pé quando eu era menino de ruas, indo de uma região para outra. Hoje eu estou fazendo uma viagem que vai durar 30 dias só de navio. Ela vai ser 23 dias de navio, mais alguns dias de trem, conhecendo alguns países, e de avião. Então, estou dizendo isso para vocês, para dizer para vocês que a sua vida hoje ela não precisa ser ruim amanhã. Eu consegui ter um bom cargo,
eu consegui construir história, eu aprendi a ler escrevendo no chão. Hoje eu já escrevi 3 livros e tenho outros projetos, faço o que gosto, sou cantor, sou compositor, escritor, palestrante, dou palestra hoje em escolas, em universidade, para empresários, para executivos. Então, aquele menino de rua conseguiu mudar de vida. Então, eu estou dizendo isso para vocês, vocês também podem. E a você, Shirley, parabéns pelo seu trabalho, Shirley. Porque, olha, o que você está fazendo, você é uma garota tão jovem fazendo isso, parabéns. Meninos, vocês têm uma mãe, uma mão santa ajudando vocês. Aproveite. Mesmo se estiverem cansados, com preguiça, leia, estude. Ah, mas está difícil, continua. Ah, mas eu não consigo aprender, continue. Se você não aprende a ler em um mês, não importa que você demore 1 ano para aprender. É importante que daqui a 1 ano você já sabe a ler. E você continua daqui 2 anos, daqui 5, quando for daqui 10 anos, você vai ver que a tua vida é outra vida. Agora, se você não estudar, se você não se dedicar, se você se envolver com pessoas que não prestam, daqui 10 anos a tua vida vai estar uma porcaria. Daqui 20 anos a tua vida vai continuar uma porcaria. Daqui 50 anos a tua vida continua uma porcaria. E viver 50 anos de porcaria, você não vai resistir. Então, viva uma vida difícil hoje, mas viva uma vida melhor amanhã. Se dedique, tá? É isso que eu quero deixar para vocês e já à disposição para fazer outros vídeos para ajudar vocês. Parabéns! Receba o meu abraço carinhoso aqui do Nestor de Almeida. E me siga nas redes sociais, Nestor de Almeida, que lá tem muitos vídeos, muitas coisas que possam ajudar vocês. Abraço!